Olá pessoal, então se inicia a nossa terceira aula, mas antes de nós começarmos, vocês já sabem, vamos flutuar na tela. Pronto. Nós vamos falar agora nessa videoaula sobre proporção, razão e proporção. Nas aulas anteriores nós aprendemos o que é razão, né? E também falamos um pouquinho sobre proporção. Agora nós vamos falar mais sobre proporção, aprofundar mais, e também aprender alguns cálculos para calcular proporção dado uma razão para você. E nós vamos começar com aquele exemplo anterior do suco, né, da primeira aula. Deixa eu encontrar aqui aonde está o exemplo. Aqui achei. Então, como você está vendo aí na sua tela, deixa eu diminuir eu aqui para aparecer melhor aí. Como você está vendo aí na sua tela agora, nós temos a tabela aí do suco concentrado lá, né? Então, nós temos aqui, para um copo de suco, nós temos que colocar 5 copos de água. Aí, quando eu quero aumentar o tanto de suco, eu tenho que aumentar igualmente o tanto de água, né? Então, como vocês estão vendo aí, de 1 para 2, você multiplicou por 2, né? Facinho enxergar isso aí. Então, aqui mesma coisa você vai fazer, multiplicar por 2 também, para ter uma proporção de água e de suco, para você não estragar seu suco. E assim continua. Veja, ó, de 1 copo para 3 copos de suco, então de 5 copos de água para 15 copos de água, ou seja, foi agora vezes 3 aqui, então tem que manter aqui também vezes 3, né? Do outro lado lá vezes 3, e assim por diante. Vamos fazer isso aqui em forma de fração, tá? Deixa eu mostrar para vocês isto em forma de fração. Parece que acabou aqui a folha. Vamos acrescentar aqui mais uma folha. Inserir página. Pronto. Aí é o seguinte, então. Você tem lá 1 de água. Aliás, 1 de suco, 5 de água. Aí, se você multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, você vai ter então daí 2 de suco e 10 de água, e assim por diante. Vamos fazer esse cálculo utilizando a letra X. Isso mesmo, se já está no nono ano, já começaremos a trabalhar com letra. Então, veja bem, eu vou colocar aqui essa fração, 1/5, e vou colocar como incógnita o tanto de água. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui, né, 1 copo de suco para 5 de água, que é igual aqui 2 copos de suco para X de água. Você já sabe que é 10, mas eu estou usando o exemplo que você já sabe para você entender agora como se calcula com X. É a mesma coisa. Vamos lembrar algumas regrinhas de equação. Quando você tem uma igualdade com letra, você tem uma equação. Então, aqui no caso, você tem uma equação com a letra X, né? Uma incógnita, a letra X. E para resolver isso, o que você pode fazer? Como você sabe que essa situação é diretamente proporcional, lembra, o que é diretamente proporcional é assim. Se eu aumento uma coisa, a outra coisa aumenta também. Se eu diminuo uma coisa, a outra coisa também diminui, tá? Vamos ver o exemplo ali da tabelinha fazendo ao contrário. Cadê a tabelinha? Aqui, achamos. Então, ó, veja bem, vamos fazer ao contrário. Eu quero vir agora, ó, de 4 copos para 2 copos de suco concentrado. Eu estou fazendo o processo inverso. Estou indo do maior para o menor. Então, veja que aqui agora eu dividi por 2. Nossa, que sinal de divisão horrível. Dividir por 2. Então, aqui eu também tenho que dividir por 2. Tá? Dividir por 2. Então, quando você está indo do maior para o menor, você está dividindo. Você está fazendo a mesma coisa de equivalência, proporção, mas está dividindo, tá? Então, a proporção direta, ela é assim. Se você aumenta uma coisa, a outra aumenta também. Se você diminui, a outra também diminui, tá?
é ao contrário da razão inversa. Se você diminui uma coisa, a outra aumenta. Se você aumenta uma coisa, a outra diminui. A gente vai ver isso depois nas próximas aulas, tá? Então vamos lá. Letra X. O que você vai fazer? Você vai ter que encontrar o valor dessa letra X aqui. Uma das formas que você já pode resolver, como já está uma fração igual a outra fração, né? Você pode resolver igual resolvemos aqui em cima, ó. Quanto que multiplicou para dar aqui, você já sabe quanto que multiplica para dar aqui, né? Do 5 para o 10 lá. Você vai achar que é o 10. Mas vamos fazer equacionando isso daí de forma, como a gente chama de regra de 3. Ou seja, dá 3 valores para você e pede um para você encontrar. Então, muitos falam assim, multiplique em cruz. Eu não recomendo isso, tá? O que você pode fazer aqui? Você pode inverter as duas frações. Como ela é diretamente proporcional, então se você inverter uma, você tem que inverter a outra. O x vai ficar em cima. Então vai dar 5 sobre 1, invertendo, a outra também tem que inverter. Quando for inversamente proporcional, nós vamos ver que nós só vamos inverter uma fração, tá? A outra não. Mas aí o inversamente é obrigatório inverter. Aqui não, aqui você escolhe inverter a fração, deixar o x em cima, ou multiplicar em cruz, ou fazer de uma fração para outra através de equivalência. Tem infinitos modos aí para você fazer. Então aqui o x já está em cima, vou mexer com ele? Não. Esse 2 que está dividindo o x, ele vai mudar de membro mudando a operação. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então ele vai passar aqui multiplicando 5. Então daí vai ficar 2 vezes 5 sobre 1, que já estava lá embaixo, eu não estou mexendo com 1, é igual a x, que já estava daquele lado, a gente não mexeu. Então, vai ficar aqui, ó, 10 sobre 1, igual a x. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, né? Então, 10 dividido por 1 é 10. Aí achamos o 10 que a gente já sabia, mas através de equação. Por que esse método? Quando for número difícil de você pensar, nossa, quanto que vai dar isso daqui? Que for uma dízima periódica, principalmente quando for uma dízima, tá? O método da regra de 3, você encontra o resultado que for, tá? Agora, fazendo por equivalência, quando é dízima, já fica difícil, né? Pra você saber, nossa, é 2,757575, nossa, como você vai saber que é esse número, tá? Então você usa a regra de 3, que é muito mais fácil. Beleza? Vou colocar na tela, então, o exercício agora. Vou resolver um e vocês vão pausar o vídeo para resolver os outros, tá? E pausem o vídeo mesmo, tá bom? Então o exercício é: complete as igualdades em seu caderno de modo a obter as proporções. Então na primeira aqui nós temos, ó, 1/3 que é igual a, né, tá apagado, ou seja, o x da questão aqui sobre 15. O que você vai olhar aqui? Do 3 para o 15, quanto que aumentou? Aliás, pergunta assim também, aumentou ou diminuiu? Né? Aumentou. Então, do 3 por 15 aumentou. Lembrando que na razão e proporção é só multiplicar ou dividir, tá? Não é somar. Não somou o numeral 3 aqui para dar 15, hein? Pelo amor de Deus. É só multiplicação. Então, do 3 para o 15, aumentou 5 vezes. Tá? Então, você coloca aí, multiplicou 5 vezes. Em cima, você faz a mesma coisa, vezes 5. Então você tem aqui o 5, né? Pelo punch fica muito ruim. Você tem aqui o 5. E para desenhar com o mouse é meio chato. Então deixa eu colocar aqui na tela. Na lousinha aqui. Você tem lá 1/3 igual ao espaço vazio, né, sobre 15. Chegou o momento tudo começa a falhar. Então daqui para o 15... foi vezes 5. Então, em cima também você vai fazer a mesma coisa, vezes 5. Tá? Aqui no caso você tem aí 5 sobre 15. Agora, pause o vídeo para você resolver as outras... os outros exercícios que eu vou deixar aí na tela, tá? Aí, resolvendo, volte para cá, para ver a resolução de algumas também que eu vou selecionar. Umas duas só, para o vídeo não ficar muito longo. Então, pause o vídeo. Como você pausou o vídeo, né, e voltou agora aqui
a executá-lo para a gente ver a resolução. Vamos então acompanhar. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, ó, a letra D, vou fazer a letra D, que tem o número alto aqui. Geralmente, né, todo mundo, ai meu Deus, número alto, nossa. Então nós temos aí 6 sobre 154. 6 sobre 154, que é igual, deixei no vermelho aqui, coloquei 30 sobre o vazio. Então é igual 30 sobre o vazio. Agora em cima que você tem, né, números conhecidos. Então daqui, ó, do 6 para o 30, quantas vezes multiplicou? Ou do 30 para o 6, por quanto que dividiu, né? Então lá, 30 dividido por 6. Sabemos que é o 5, tá? Então foi aqui vezes 5. Aqui embaixo também eu vou fazer vezes 5, tá? Então vou lá, 5 vezes 154. É difícil fazer mental aqui agora, né? 20, sobe 2. 25, 27, sobe 2 de novo. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 7. Então vai dar aí 770 a resposta correta, tá? Agora vamos ver um outro exercício que você vai precisar usar a regra de 3. Mas isso no próximo vídeo. Então, eu vou deixar cada vídeo com o número da aula para vocês seguindo. Beleza? Até o próximo vídeo.